Minha gente, muito boa noite. Meu nome é Nilton Molina. Eu fui convidado para participar desse congresso pela doutora Cecília. A doutora Cecília, que é a presidente da associação, assistiu uma palestra minha em 2019, num congresso de medicina lá em Goiânia, e parece que ela gostou, em razão pela qual ela me convidou, mais ou menos, para repetir para os senhores a palestra que fiz há 2 anos e qualquer coisa, um pouquinho antes da pandemia. Então, repetindo, meu nome é Nilton Molina, eu sou presidente do Conselho Deliberativo de uma seguradora de vida e previdência, que chama-se MAG Seguros. E também presidente, e é por causa disso que eu estou aqui, presidente do Instituto de Longevidade, MAG, ou seja, do Grupo Mongeral aí. Eu sou um velho, eu tenho 86 anos, mas há muitos anos que me preocupo, na verdade, com longevidade. E esse é o tema da conversa que vou ter com os senhores. Desafios comportamentais e econômicos e sociais da longevidade. Essa é a minha proposta desta conversa. Mas a propósito desta conversa, eu fui ver todo o hall de palestras que os senhores vão ter nesses próximos 2, 3 dias do congresso. E aí confesso que me senti um peixe fora d'água. Verifiquei que todos os palestrantes são doutores, são médicos, são cientistas, vão falar de assuntos técnicos, cirúrgicos, de alta tecnologia, e eu não sou nada disso, e, portanto, repito, me senti um peixe fora d'água. Mas estudando um pouco mais sobre aquilo que pretendo falar e aquilo que os senhores fazem, me recoloquei. E estou sentindo efetivamente que faz sentido, sim, conversarmos sobre os desafios comportamentais e econômicos, comportamentais, econômicos e sociais da longevidade. Até porque, meus caros amigos, o mundo está mudando. Para não dizer que o mundo já mudou. Está na tela a figura de uma jovenzinha e de uma senhora. Né? E eu estou mais para essa senhora do que para a jovenzinha. O que é um lugar muito interessante na arquibancada da vida, né? Porque eu, com 86 anos de idade, já tendo feito tantas coisas na vida, tendo observado tantas mudanças, eu tenho um lugar privilegiado na arquibancada da vida para tentar entender e dizer com autoridade: minha gente, o mundo está mudando. E mudando muito. Não é só por causa da digitalização. A verdade é que o aumento da longevidade veio muito antes do que a digitalização. E por causa do aumento da longevidade, observando o aumento da longevidade, é que eu criei o Instituto de Longevidade Mongeral AEGO. Vejam, eu sou um segurador de vida e previdência. A propósito, e até me esquecendo disso, e não é por causa disso que eu estou palestrando e convidado para falar nesse congresso, a minha empresa já é parceira dos senhores através do SBOT Prev, há muitos anos, desde 2007, quando foi criado o plano de previdência dos médicos ortopedistas, que a minha empresa é parceira do SBOT Prev. O primeiro presidente do SBOT Prev, eu não sei se ele estará nos ouvindo ou não, foi o Dr. Romeu Krause, quem criou o fundo de pensão para os senhores, e foi nosso parceiro da primeira hora. Hoje, o presidente da SBOT Prev é o Dr. Ricardo Esperidião. Mas, enfim, já somos parceiros de longa data, na verdade, mais de 14, 15 anos, da categoria profissional dos senhores. Mas eu dizia há pouco que, enquanto segurador de vida e previdência, a longevidade tem tudo a ver com a minha profissão. Ou seja, a longevidade está ligada à morte prematura, à invalidez prematura e o final da vida sem capacidade de produzir rendas, ou seja, a longevidade. E é por isso que tivemos, eu e a minha equipe, a minha empresa, a inspiração de criar um instituto que tem como objetivo a discussão
dos impactos sociais, econômicos e comportamentais do processo de envelhecimento da população brasileira. Eu acho que nesse momento é importante lembrar aos senhores que a sociedade de todos os países, enfim, a sociedade do mundo inteiro, tinha um pacto intergeracional. O que é que significava e significa o impacto intergeracional? Os jovens, na capacidade, o PEA, a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas com mais de 15, 16 anos e até 60, 65 anos, é a parte da população do mundo que produz renda, tinha a responsabilidade de produzir renda para si próprio e também para aqueles que não produzem renda, que são os jovens e principalmente os longevos. Isso era um pacto intergeracional. E através do pacto intergeracional, repito, aqueles que trabalham, produzem renda para si próprio e para os velhos, este pacto foi quebrado há muito tempo atrás, mas há 20, 30 anos. Há 20, 30 anos que o mundo vive com um índice de nascimento de crianças inferior à taxa de reposição. O Brasil, há mais de 10 anos, nasce uma criança, 0,7, me perdoe, por casal. Todos nós sabemos que um homem e uma mulher são dois. Se eles não produzirem, não é isso? Duas crianças, a população do mundo vai diminuir. E no caso brasileiro, e do mundo inteiro, mas no caso brasileiro, que há mais de 15 anos já vivemos com taxa de reposição negativa, portanto, menos de duas crianças por mulher, a população do Brasil continua aumentando. E pelos estudos demográficos, ela vai continuar aumentando por mais 10 anos até se estabilizar. Mas que mistério matemático é esse? Se dois, um homem e uma mulher, não produziram dois, como é que a população continua aumentando? Pela razão muito simples. Os avós, os bisavós, os pais não querem morrer. Portanto, esse é o fenômeno da longevidade. Nasce menos criança, mas as pessoas ficam mais velhas e, em função disso, a população aumenta. A população aumenta, sim, através de um volume maior de velhos e não de jovens que produzem riqueza para sustentar esse conjunto de pessoas, crianças, adultos e velhos. É este pacto que foi quebrado pela sociedade de todo o mundo. O Instituto MAG de Longevidade tem basicamente uma série de produtos, de conteúdo, não tem finalidade lucrativa, é na verdade uma contribuição da nossa empresa para o estudo da longevidade. Nós temos propostas para o Sistema Único de Previdência Social, ou seja, o nosso INSS, que desenvolvemos junto com a FIP, aqui da USP, no Brasil. Temos o RETA, que é o Regime Especial de Trabalho do Aposentado, que é muito interessante. É um projeto de lei que visa uma empregabilidade dos aposentados, como se fossem esses jovens que as empresas admitem, os jovens aprendizes, não é isso? Que não cria vínculo empregatício. É um projeto maravilhoso que, na verdade, acabou sendo atropelado pela política, portanto, está na gaveta de algum deputado ou de algum senador. Um outro projeto muito interessante do Instituto é o IDL, que é o Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade. Esse projeto nós desenvolvemos junto com a Fundação Getúlio Vargas. Qualquer um dos senhores da sua cidade poderão entrar no IDL, clica o nome da sua cidade para verificar os indicadores da sua cidade para a longevidade. Vai desde saber da qualidade das calçadas da rua, dos semáforos, da saúde, da diversão, enfim, todos os indicadores que levam a um índice de desenvolvimento urbano da longevidade. É praticamente como se fosse um IDL. Essas e muitas outras contribuições, principalmente na área da requalificação profissional, é o propósito do nosso instituto. Portanto, o nosso instituto ele olha para essa população de mais velhos, 60 a mais,
nos aspectos de saúde, de previdência e de trabalho. Veja, o Brasil tem a sociedade brasileira tem o mérito de ter um programa de saúde universal, que é o SUS, que, no meu ponto de vista, é um dos maiores programas sociais de medicina do mundo. Provou nessa crise da pandemia que tem uma enorme qualidade, conseguiu fazer coisas extraordinárias, mas tem uma população enorme no Brasil de classe média, média alta, que tem dinheiro, recursos, trabalham em empresas que têm planos privados de saúde. Como é que fica um velho? Eu me atrevo a falar velho porque eu tenho o direito de falar de velhos, porque eu sou um velho. Um velho empregado de uma empresa que se aposenta e perde o plano de saúde. Então, essa é uma das grandes questões que o nosso Instituto de Longevidade levanta e tem tudo a ver com a profissão e com a missão de cada um dos senhores que estão me ouvindo nesse momento. O segundo aspecto que está escrito na tela como previdência, mas na verdade é como é que este velho, que perdeu a sua capacidade de produzir rendas, vai se sustentar. Sob o apelido de previdência, significa ele conseguiu fazer poupança, além do INSS, além do SUS, porque ele tem como guarda-chuva social, pago pela sociedade, o INSS de um lado e o SUS de outro. Se isso basta para ele, o assunto está resolvido. Mas certamente para cerca de 25% da população brasileira, isso não basta. Tem padrões de vida superiores a esse piso social. O que essas pessoas devem fazer durante a sua vida ativa para, no momento de 65, 70 anos, quando resolverem produzir menos, terem ou não terem recursos de sobrevivência? Isso vai dar no trabalho. Veja, claro que os meus amigos são pessoas idosas como eu. E eu diria que eu tenho 3 classes de amigos com respeito ao trabalho. Aqueles velhos como eu, que continuam trabalhando e produzindo renda, porque têm a sorte de serem velhos saudáveis, autônomos. Eu ainda tenho autonomia física e penso ter autonomia intelectual. Então, esse é o lado mais virtuoso da velhice. Ficar velho, mantendo a sua capacidade laborativa produtiva. Tem um segundo grupo de amigos meus que, não obstante, conserva a sua autonomia física e mental, gostam de trabalhar, com menos estresse. Tem algum recurso que, somados aos seus planos de poupança, dariam para eles se sustentar, mas eles querem mais. Querem se sentir produtivos, ativos na sociedade, estudando o que está acontecendo. Então, trabalham menos, mas trabalham. E finalmente tem um terceiro grupo, menor, a verdade, no meu grupo de relacionamento. Aqueles que com 65 ou 70 anos de idade resolveram parar de produzir, mesmo. Sabe aquela fotografia clássica de 2 velhinhos, um casal de velhos na praia, né, com 2 cadeirinhas de praia, um chapéu de sol? Diria, então, desses 3 grupos de amigos, primeiro grupo, aqueles que, como eu, têm a sorte de ter a sua capacidade intacta, intelectual e física, produzem todos os dias, trabalham todos os dias como se fossem jovens. Um segundo grupo, igualmente ao primeiro, só que trabalha menos, com menos estresse, não quer se aborrecer muito. E, finalmente, o terceiro grupo, que eu diria aqueles que são menos felizes, são aqueles que resolveram se aposentar definitivamente.
vale lembrar, eu não quero tomar muito tempo com isso, mas vale lembrar, na verdade, o que quer dizer a palavra aposentadoria, né? Ou em castelhano, retirado, ou em inglês, retirement. O que quer dizer isso? Retirado, aposentado. Aposentado é ir para o aposento. Retirado do quê? Da vida, do dia a dia, do conhecimento. Não é isso, na verdade, que a gente tem que desejar para ninguém. Tudo isso, junto e misturado, são os propósitos do Instituto de Longevidade do MAC. Eu vou mostrar para vocês agora 2, 3 slides, não muito mais do que isso, talvez 4 slides, para demonstrar o que está acontecendo na estrutura demográfica do Brasil e do mundo. Antes de mostrar os números, eu acho que vale lembrar aos senhores que os números que eu vou mostrar não mudam mais num horizonte de 40, 50 anos. O exemplo que eu dei é o seguinte: eu falei no início que hoje o índice de nascimento por mulher no Brasil é 1,7. Uma criança, 1,7 por casal, por mulher. Isso está ocasionando, como falei também há pouco, a quebra desse pacto intergeracional. Digamos que uma autoridade incrível, né, no país, um presidente que tem autoridade total, discricionária, baixe um decreto e diga: a partir de hoje as mulheres têm que ter 5 filhos por mulher. E vamos admitir também que, por um efeito de raciocínio absolutamente não realizável, vamos admitir que as mulheres concordem com isso. Eu acho quase improvável, mas que concordem com isso, mesmo que venha um decreto dessa natureza. Mesmo que as mulheres aceitem, a partir de agora, terem 5 filhos por mulher, vai demorar 30, 40 anos para refazer aquilo que denominei de pacto intergeracional. Porque as 5 crianças não vão nascer de uma vez só. Você vai precisar de 20, 30, 40 anos para refazer o pacto intergeracional. Então, partindo do princípio que esta lei não vai existir nunca, número 1. E 2, que mesmo que ela existisse, as mulheres não vão concordar. E 3, mesmo que concordem, isso é uma mudança demográfica para os próximos 30, 40 anos. Acreditem, portanto, que os números que eu vou mostrar são efetivamente para valer. O primeiro, já me referi, taxa de fecundidade em número de filhos por mulher. Projeção para 2040, um filho 69 nascidos vivos por mulher. Veja, 1980 fazem 40 anos. Em termos demográficos, 40 anos é nada, viu, minha gente? Demografia faz estudos para 100 anos, etc. Mas em 1980, a taxa de fertilidade da mulher brasileira era 4,1 filhos por mulher. Hoje já está em 1,70 e indo para 1,69. E eu diria que no sul do país, hoje está beirando 1,2, 1,3 filho por mulher. No Brasil só tem hoje 1,7 por mulher, por causa da taxa de nascimento no norte e nordeste do Brasil. Então, isso é definitivo. Aí, esperança de vida ao nascer, em anos. Projeção para também daqui a 20 anos. No mesmo ano de 80, a taxa de esperança de vida ao nascer de um brasileiro era de 62 anos. 62 anos. Hoje, nós já temos que a taxa de vida é de basicamente 80 anos. Aumentou 18 anos. Quero dar um exemplo para vocês muito interessante. Eu nasci em 1936. Em 36, a expectativa de vida de brasileiro, homem brasileiro ao nascer, era 44 anos. Repito, nasci em 1936. Quando nasci, a expectativa de vida de homem brasileiro era de viver 44 anos.
44 com 36, 1980. Portanto, quando eu nasci, na média da minha geração, nascida naquele ano, a média tinha que morrer, se fôssemos estatisticamente corretos, e se nenhum fenômeno social e econômico decorreria, teríamos que ter morrido em 1980, há 42 anos atrás. Graças a Deus, muita coisa aconteceu. E essa, na verdade, é a diferença entre a esperança de vida ao nascer com a expectativa de vida na idade atingida, que eu vou me referir em seguida à diferença de uma coisa para outra. Já verificamos que, hoje em dia, brasileiro que nasce hoje tem uma expectativa de vida ao nascer de 75 anos. Mas, se vocês olharem aqui a curva azul, refere-se a pessoas de 60 anos. Em 2015, essas pessoas têm uma esperança de sobrevida de mais 22 anos. Só que em 1980, essa esperança de vida era de 15 anos. Se eu descer no gráfico do meio, para pessoas de 65 anos, que hoje tem uma esperança de vida de mais 18 anos. 18 anos, mas só que daqui a mais 40 anos, essa expectativa vai para 21 anos, e assim sucessivamente. Mas o importante de vocês entenderem isso, que esse número, isso é uma fotografia de hoje, e aí você tem um processo dinâmico. No Brasil de hoje, a cada 3 anos, aumenta a longevidade em 1 ano. Vou pegar para vocês o meu exemplo, que não está na tela, que não tem gráfico para mostrar a minha idade. Eu tenho 86 anos, como já disse, e estatisticamente eu tenho mais 6 anos de vida. Não eu pessoalmente, um grupo, digamos, de 1.000, de 10 mil pessoas da minha idade, exatamente nesse momento, terá de uma forma congelada, na média, 6 anos de sobrevivência. Significa que alguém vai morrer hoje e alguém vai morrer daqui a 12 anos, para dar essa média. Claro que não é, isso é mais do que isso, porque, como disse há pouco, a cada 3 anos você tem 1 ano de graça. Portanto, eu tenho chance de morrer daqui a 12 anos, se eu for o último da minha fila. 86 com mais 12, 98 já estará de bom tamanho. Eu repito apenas para conduzir o assunto. Esses números não mudam mais nos próximos 50, 60 anos. Mesmo que venha um decreto, um presidente maluco, que obrigue as mulheres a ter 6 filhos por mulher ou 4 filhos por mulher. Esse gráfico é muito interessante, acho que é um penúltimo dos gráficos, mas que mostra os números. É uma tabela que vai 2015 até 2060. Na primeira coluna, você vê população brasileira de crianças de 0 a 14 anos. Em 2015, o Brasil tinha 47 milhões e 400 mil crianças nesta faixa de idade. Na faixa de 15 a 64 anos, que é basicamente o PEA, a população economicamente ativa, em tese, aqueles que estão produzindo renda, o Brasil tinha 140 milhões e 900 mil pessoas. E de 65 ou mais, que também teoricamente são aqueles que não produzem mais renda, o Brasil tinha 16 milhões, ponto 1. Esses 16 milhões significam 11% sobre os 140. É importante guardar esses números, tá? Porque é aí que reside o tal pacto intergeracional. Então, no Brasil de hoje, esses números de 15 para 20 mudaram qualquer coisa, mas não importa, vamos nos fixar em 2000. Eu também poderia falar em 2020, está aqui na tela. As crianças diminuíram de 47 para 44, e não obstante isso, as crianças diminuíram, os adultos aumentaram para 147 e os velhos foram para 20%, para 20 milhões, que de 11,5 já passou para 13,5. Então, essa é a fotografia do Brasil de hoje. 44 milhões de crianças, 20 milhões de velhos e 147 milhões de trabalhadores. Vamos correr esse tempo e vamos para 2060.
De 47 milhões de crianças em 2015, em 2060 teremos somente 28 milhões, pelo fenômeno de nascimento de apenas 1,7 filhos por mulher. Em função de nascer menos crianças, dos 147 milhões de brasileiros ativos, diminuiu para 131 mil. As crianças diminuíram 40% nesse tempo e os ativos em 6,7%. Até aí não seria um grande problema. Só que nessa mesma época, de 16 milhões de velhos, teremos teremos 58 milhões de velhos, um aumento de 262%. Aqueles 11% de velhos sob ativos vai para 44%. O que é que significa? Que esses 131 milhões terão que produzir renda para sustentar-se, sustentar as 28 milhões de crianças e também os 58 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Repito, sob pena de ser exaustivo, esses números não mudam mais. Esse é um gráfico que não vou perder muito tempo, para mostrar simplesmente o seguinte. No eixo de baixo, o Brasil tem 10% aqui de pessoas com mais de 60 anos, como vimos agora são 11%, né? E o Brasil gasta em previdência 2%, 12% do PIB. Nesse exato momento, o país mais velho do mundo é o Japão, com 35% de velhos e que gasta um pouco menos de previdência do que o Brasil. Não precisa de muito discurso para verificar o sistema de previdência social no Brasil, que acabou de ter uma reforma agora, teve uma reforma com Fernando Henrique, teve uma outra reforma agora com o presidente Bolsonaro, e daqui a 3, 4, 5 anos vai ter uma outra reforma. Me atrevo a fazer um pouco de futurologia, para dizer aos senhores, e daqui a 10, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, o maior benefício do Seguro Social brasileiro, ou seja, do INSS, será alguma coisa equivalente ao que é hoje um salário mínimo. 2 salários mínimos, no limite. Portanto, tratar-se-á, na verdade, de um grande programa de renda mínima. Significa dizer que os ativos têm, sim, que fazer poupanças pessoais para o futuro. Agora vamos conversar um pouco, até para finalizar a nossa reunião, sobre o comportamento da sociedade com os longevos. Eu também posso falar desse assunto com uma enorme autoridade. Eu passo diariamente por alguns constrangimentos a propósito da idade. Eu confesso a vocês que fico efetivamente bastante constrangido e brabo mesmo, quando uma pessoa me encontra e diz: "O senhor está bem? O senhor está aposentado? O senhor está vendo que eu estou trabalhando?" Quando ele diz: "Como o senhor está bem?", ele quis dizer o quê? O senhor é tão velho, o senhor devia estar morto. Quando a pessoa me pergunta se eu estou aposentado, ele me ofende. Estou trabalhando, eu estou vivendo. Então, veja, certamente eu não estou falando sozinho nesse momento. Eu não estou conseguindo ver o auditório, mas certamente temos no auditório pessoas jovens, de idade remediada, velhos jovens, 60 anos, 65, mas deve ter alguém com 70, 75, 80 anos como eu, e deverão saber, como eu, que a gente vive constrangimentos. Porém, os recentes avanços da medicina trouxeram uma melhoria na qualidade e na expectativa de vida, e, consequentemente, um prolongamento da vida produtiva dos idosos. Isso é um fato. Esse fato é importante. E agora falo para os ortopedistas, né? Vocês vão ter que cuidar de velhos muito mais do volume de velhos que vocês cuidam hoje. Eles vão quebrar mais ossos, eles vão ter muito mais problemas, numa quantidade muito maior, porque a sociedade está permitindo que eles vivam mais. Hoje, a imagem de uma pessoa que já passou dos 60 anos não condiz com o que era no passado. Essa fotografia mostra 2 pessoas.
do lado esquerdo da tela, um senhor de 65 anos, há 30, 40 anos atrás. Velho, enrugado, feições cansadas. E a imagem do centro, que é esse senhor aqui, né, risonho, também tem 60 anos. É a foto de 2 homens de 60 anos, no meio deles 2 gerações, 30 anos depois. São 2 pessoas completamente diferentes. Certamente o da esquerda era uma pessoa velha, certamente no final da sua capacidade elaborativa. O da direita, jovem, poderoso, que ele tem cara de ser um velho, muito longe disso, muito longe disso. Essa outra foto é extraordinária. Há uma dissonância entre como você se vê, como é que eu me vejo no espelho, e como é que eu sou visto pelas pessoas. Então, essa senhora, ela está se olhando no espelho e veja qual é a imagem que o espelho reflete para ela. A imagem dela que o espelho reflete para ela. Atrás dela tem a filha dela. Olha que olhar carinhoso, que olhar compungido que ela tem em relação à mãe. Portanto, a filha entende que a mãe está ultrapassada, está frágil, está doente, é improdutiva. E como é que a mãe se vê no espelho? Experiente, ativa, em forma, capaz. Minha gente, me permitam, é assim que eu me sinto. Eu vou contar para vocês uma passagem que é metade verdade e a outra metade exagero. Pouco tempo atrás, eu estava no aeroporto de Congonhas, indo para o Rio de Janeiro, minha malinha de executivo. O avião não saiu do Finger, eu tive que pegar aquele ônibus, né? O ônibus que leva a gente até o avião. E eu entrei no ônibus, estava de pé, segurando o balaústre aqui, com minha malinha. Na minha frente, sentada uma mulher. Ela fez, ela fez menção de levantar. Era uma mulher jovem, talvez 30, 40 anos, não sei. Uma mulher. Fez menção de levantar. O que, que eu disse? Tudo isso é verdade. Eu disse, muito obrigado, eu estou confortável. Muito obrigado pela sua atenção. O que é que eu não disse, mas poderia ter dito? Não, minha querida, eu estou bem. Não me constranja. Estou quase te cantando. Essa é a diferença dessas 2 fotografias. Como é que as pessoas veem os velhos e como é que os velhos se veem. Tudo isso emerge uma grande questão. Nesse admirável cenário de longevos. Como é que os longevos vão viver sem renda, se não pensarem suficientemente no futuro? Quem vai sustentá-los? O Estado? O Estado somos nós, é a sociedade. Já verificamos lá atrás que teremos poucos jovens produzindo para sustentar os mais velhos. Então, certamente, não será o Estado que vai financiar essas pessoas. Será as famílias, com um filho ou 2, no máximo, que tem que sustentar-se a si própria, aos seus filhos, que vai sustentar essa nova família? Certamente que não. O Estado vai dar alguma coisa? Certamente que o Estado dará alguma coisa. A família vai dar alguma contribuição? Pouca. Pouca. Portanto, essa responsabilidade é dos próprios indivíduos enquanto ativos. Os próprios indivíduos enquanto ativos têm que fazer poupança durante a sua vida inteira. A resposta está na conjugação de todos esses esforços que eu me referi, sendo o principal a poupança construída ao longo da vida produtiva de cada um. Meus caros amigos, doutores, médicos, especialistas na medicina, especialistas
na especialidade dos senhores. Me perdoem, um leigo em medicina, ter se intrometido no congresso de vocês para dar uma contribuição. Contribuição de quem está pensando de como será o mundo de amanhã. Um mundo em que teremos poucos trabalhadores ativos, poucas crianças e muitos velhos. Esse é um novo mundo. Essas são as grandes modificações que tivemos nesses últimos 30 ou 40 anos e que vão continuar, graças a Deus. Muito obrigado e bom congresso.